Cibele Fávero, o que disse o prefeito da capital, Jean Loureiro, em entrevista coletiva agora há pouco, hein, Cibele? Fernando, uma série de coisas, né? A gente separou as principais para passar para os nossos telespectadores, mas uma coisa que dá para dizer que ficou muito claro durante essa coletiva de imprensa de agora há pouco foi a adequação que o município está passando para poder conviver com o coronavírus, né? Essa fala já vem sendo dita pelo governador Carlos Moisés, que a população e o Estado estão aprendendo a conviver, por isso todas essas medidas restritivas. Então, o prefeito Jean Loureiro falou muito nessa linha e acabou ampliando para mostrar como é que está sendo feito o serviço de monitoramento, o serviço de acompanhamento, de que maneira que o município está se preparando e aí também muito com o uso da tecnologia. Por isso, nessa coletiva de imprensa, além do prefeito Jean Loureiro, estava o secretário de Saúde, o Carlos Alberto, que é conhecido como Professor Paraná, além do presidente da Associação Catarinense de Medicina e também a Gerência de Inteligência em Saúde, para explicar tudo o que está sendo feito para poder monitorar. O prefeito Jean Loureiro, ele começou explicando essas diferentes informações que acabaram acontecendo por conta dos anúncios diferentes de prefeitura e governo do estado. E aí ele deixou claro que a prefeitura vai seguir as recomendações do governo do estado, assim como esse último decreto anunciado pelo governador Carlos Moisés. Tem um trechinho para você conferir em casa. Nós, os municípios, eles não podem fazer um decreto contrariando uma ação do governo do estado, explicando didaticamente. Se o governo manda liberar tudo, eu posso fazer um decreto restringindo algumas coisas na prefeitura. Mas se o governo manda fechar tudo, eu não posso fazer um decreto permitindo abrir algumas coisas. Então, a prefeitura só pode fazer um decreto que seja complementar ao do estado, ou seja, mais restritivo. Nós estamos aguardando a publicação do governo do estado, que deve acontecer entre hoje e amanhã, no decreto detalhando essa prorrogação, se tem alguma mudança. Isso, naturalmente, né, é muito provável que passe a ficar sem efeito o decreto da prefeitura, cumprindo o decreto do governo do estado. Então, para esclarecer as dúvidas, se pode abrir, se não pode abrir, nós precisamos aguardar o decreto do governo do estado. Ou seja, né, Fernando, ficou muito claro que de nenhuma maneira a prefeitura pode fazer um afrouxamento, pode sempre complementar o decreto que já for anunciado pelo governador Carlos Moisés. Isso já foi a primeira coisa que o prefeito Jean Loureiro falou na coletiva de imprensa para deixar claro, né, que o estado e município vão sim, a partir de agora, partir para esse alinhamento, né, para que se fale a mesma língua, que é o que todo catarinense está precisando nesse momento, é ter uma orientação definitiva. E aí se falou muito em relação ao monitoramento, testes, de que maneira que o município está se preparando para receber essas novas confirmações de coronavírus. Uma coisa que foi novidade anunciada na coletiva de imprensa é que existe uma cooperação entre as empresas de tecnologia voltadas à saúde e à medicina para conseguirem fazer um rastreio tanto das pessoas que estão com o coronavírus quanto das áreas de risco e também os equipamentos disponíveis em algumas unidades de saúde. Então a tecnologia está sendo usada para rastrear tudo isso em Florianópolis, inclusive o prefeito deixou claro que um SMS pode ser enviado para algumas pessoas indicando que a área dela é de um risco um pouco maior e aí requer um pouco mais de higiene e de cuidados em relação ao coronavírus. O professor Paraná, como é conhecido, né, o secretário de saúde do município, explicou de que maneira esses processos e protocolos estão sendo cumpridos na cidade. Olha só. O que nós temos observado é que havia uma disparidade nesse tipo de identificação de caso suspeito, aumentando com isso o risco de a gente não estar tendo condutas adequadas com esse processo. Então, a primeira questão foi identificar. Nosso segundo passo é testar. Nós precisamos identificar e, a partir daí, testar. Então, nós estamos nessa fase agora, que é a aquisição dos testes. E me perguntam, vamos testar todo mundo? Quando a gente diz testar todos, é testar todos os casos suspeitos. E aqueles com quem esses casos suspeitos tiverem contato próximo. Esse é que se chama testar todos, que é o que foi feito nos países que conseguiram suportar com maior facilidade o contágio. A partir do segundo momento, então, primeiro, identificar, testar, terceiro, isolar.
A nossa proposta, então, é mantermos isolados quem está contaminado e não mantermos isolados a sociedade toda. Para isso, precisa haver controle, identificando onde esse indivíduo está, onde ele reside, quais os cuidados que devem ter as pessoas que moram perto desse indivíduo, dessa residência, no sentido de evitarmos contágio. Durante a coletiva se falou muito sobre os processos de adequação, tanto dos testes de identificar, monitorar e isolar as pessoas com casos confirmados, e só essas pessoas. Isso seria um processo gradual, né, que Florianópolis e o Estado sabem que precisam passar. Não tem como isolar a sociedade inteira por mais tempo do que já está sendo feito. Então, o que se faz é uma preparação para conseguir mapear de uma melhor maneira os casos confirmados e suspeitos, para a partir de então começar a isolar essas pessoas e liberar as demais. Mas isso é uma segunda etapa. O prefeito deixou claras explicações do que está sendo feito para que se chegue a esse momento. Até então, o momento até agora é quarentena até dia 8, que é a orientação do governo do estado, serve para Florianópolis e os demais municípios. Outra questão muito questionada, tanto pelos jornalistas quanto pelas pessoas que mandavam perguntas para o prefeito responder durante a coletiva, foi em relação ao auxílio aos autônomos. O cartão merenda, que é para as crianças que têm cadastro com o Bolsa Família e que estão na rede municipal de ensino, ele foi divulgado logo no início, né, da quarentena, do primeiro dia de quarentena, mas aí se questionam os autônomos, se vai ter algum tipo de ajuda. O prefeito disse que Florianópolis vai disponibilizar R$100 para compra de alimentação para os autônomos cadastrados no cadastro único, são pelo menos 8 mil em Florianópolis. A gente sabe que o governo federal já divulgou uma ajuda de R$600 e o prefeito disse que vai tentar esticar um pouco mais essa ajuda para os autônomos não cadastrados. Ele falou sobre isso também na coletiva de imprensa, olha só. A Prefeitura de Florianópolis já iniciou a implantação do cartão alimentação. Vamos iniciar com as 2.000 famílias de autônomos mais pobres do cadastro único, onde a Prefeitura vai oferecer o cartão alimentação no valor de R$100 por mês. Mais de 100 estabelecimentos comerciais são cadastrados, ele vai no cartão e pode comprar nesse limite. A gente sabe que isso é muito pouco. Discuti em videoconferência ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele confirmou, né, a aprovação do Congresso no valor de R$600 para os autônomos que estão no cadastro único. A gente falou que muitos não estão no cadastro único. Às vezes é um ambulante, um pipoqueiro, a pessoa que trabalha que não está registrado, que precisa. Então, nós pleiteamos aprovar a gente ampliar esse cadastro único para outras pessoas que vão poder receber esse auxílio, tem um nome, auxílio emergencial, no governo, de R$600 por mês. Fernando, e o prefeito falou que todo esse trabalho de cooperação entre as empresas de tecnologia voltadas à medicina, todo o trabalho é voluntário, e ele diz que esse esforço todo é para que esse processo seja o mais transparente possível, para que a prefeitura tenha noção do que está acontecendo na cidade, mas as pessoas também, que a partir daí uma consciência maior pode ser formada, né? As pessoas tendo uma real noção do coronavírus, né? Do tamanho do que a cidade enfrenta em relação ao coronavírus. E aí também se falou muito, então, em transparência, essa adequação, e ficou muito claro que o prefeito Jean Loureiro, ele quis demonstrar que a prefeitura está trabalhando, pensando no retorno gradual das atividades e convívio com o coronavírus, né? Repetindo a fala do governador Carlos Moisés, de que vai ser um processo de convívio. Então, a preparação nesse momento é para quando chegar a hora de, então, as atividades serem retomadas, e apesar disso, que a gente tenha que conviver, né, e sabendo que o Sistema Único de Saúde também vai acabar sendo sobrecarregado. Legal, Cibele, obrigado pelas informações. A Cibele acompanhou a coletiva do prefeito Jean Loureiro. É isso. O prefeito Jean Loureiro trouxe para a gente a informação de que o plano para a retomada das atividades já está sendo criado. O governador falou a mesma coisa. O plano para a retomada das atividades, Cibele, já está sendo elaborado para que as pessoas consigam conviver de forma segura com o coronavírus. Mas que, para isso, é necessário, neste primeiro momento, o isolamento justamente para que os hospitais recebam atenção, para que os hospitais recebam a estrutura necessária, para que a saúde seja estruturada. Não adianta você depois
procurar atendimento médico e não ter nos hospitais. Sibeli, para fechar meu raciocínio agora, muito bom essa questão da ajuda financeira, porque é o seguinte, no meu ponto de vista, não é hora de ser contrário, favorável à quarentena, vou cumprir, não vou cumprir. É determinação, decreto do governo, a maior autoridade de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, assinou. Cabe a nós respeitar, sem espernear. O que nós temos que fazer é cobrar daqueles que são responsáveis, nesse momento de calamidade pública, que ajude as empresas. O governo preocupado com a economia, que dê subsídio às empresas, para que os trabalhadores sejam mantidos, corte impostos, os autônomos que sejam atendidos, mesmo que com pouco dinheiro, mas um pouquinho da prefeitura, um pouquinho do governo do estado e um pouquinho do governo federal, vence o mês. Então isso não é hora de ficar, sou contra ou a favor a quarentena. Cumpre, determinação, e cobra dos governos que ajude as empresas e os autônomos neste momento, porque é a responsabilidade dos governos. Vamos lá, Cibele Fávero, vamos falar de uma manifestação que aconteceu também durante o final de semana, inclusive mais uma das manifestações que vem acontecendo ao longo desta semana em Santa Catarina. Onde foi essa, hein, Cibele? Essa foi em Blumenau, Fernando, e é seguindo a linha exatamente do que você falou, né? As pessoas, elas estão questionando muito a negativa de retornar ao trabalho. Nesse momento, a determinação é essa, né? Tem que ficar em casa, e aí o que dá para fazer é para cobrar, ok, tenho que ficar. O que eu vou ter de contrapartida para poder ficar tranquilo que eu tenho que ficar em casa e não vou ter que voltar a trabalhar, né? Acho que era exatamente esse ponto que você estava falando, e não foi o que os empresários de Blumenau fizeram. Logo depois do anúncio do afrouxamento, né, que não vai ter o afrouxamento da quarentena do governador Carlos Moisés, o anúncio nesse domingo, aí os empresários de Blumenau saíram às ruas mesmo para protestar contra essa medida restritiva de mais 7 dias a contar a partir de amanhã. O Estevão Limana tem as informações para a gente. O buzinaço veio como resposta para mostrar o descontentamento às novas orientações do governo do estado. No fim da tarde de domingo, um grupo de empresários se reuniu perto da prefeitura de Blumenau para protestar. Alguns até discutiram com vereadores. É isso que nós queremos de vocês. Não adianta nós escutar a mesma ladainha. É porque tem um tem que cuidar daquilo, tem que cuidar. Tudo isso aconteceu enquanto o prefeito Mário Hildenbrand atualizava as informações em uma coletiva de imprensa online. Que antes, eu como prefeito e todos os prefeitos do Brasil desejariam que o movimento econômico voltasse amanhã na totalidade, na íntegra. Desejaríamos ter o controle para discutir alternativas diferenciadas em cada uma das nossas cidades. Mas nós estamos aqui seguindo o decreto do governador. Horas depois, um novo protesto foi marcado. Nós estamos aqui em frente ao Parque Ramiro Ridiger, são por volta de 8 horas da noite, e a gente conversou com alguns empresários, e por aqui preocupação contra o coronavírus não existe. Eles decidiram assumir o risco de fazer a manifestação mesmo em tempos de quarentena. Saúde e economia têm que andar junto. O meu exemplo é eu tenho alguns funcionários, e já está anotado que 50% deles vão ser demitidos, porque não adianta, vai chegar dia 10 e eu não tenho dinheiro para pagar eles, porque eu já estou 15 dias sem faturar. E como é que se faz? Tem que sair, tem que ter, eu tenho que rezar para conseguir ter dinheiro para demitir esse time. Na quinta-feira passada, muitos motoristas fizeram uma carreata para comemorar a retomada gradativa de alguns setores. Por isso, o Ministério Público de Santa Catarina determinou que manifestações como essa não ocorressem neste período e que poderiam ser enquadradas em crimes listados no Código Penal, cabendo à Polícia Militar dispersar o ato. O comando da PM de Blumenau disse que as guarnições estavam monitorando o movimento e que recomendaram a não participação, mas alguns empresários ignoraram. Cara, problemas sempre vão ter. Não teve H1N1? Matou gente, acontece, teve vários problemas que vão acontecer. Aqui talvez possa acontecer, mas o importante é ter o equilíbrio. Conseguir liberar o comércio e conseguir ter essas pessoas de alto risco serem cuidadas. Quem vai morrer? Quem vai ser o escolhido para morrer? Quem vai ser o escolhido para morrer? Eu gostaria só de saber, se esses movimentos teriam força, e é o Fernando que está dizendo, se o presidente tivesse ido para a rede nacional e ter falado, fiquem em casa. Fiquem em casa. A recomendação, assim como o Trump está fazendo, como o primeiro-ministro do Reino Unido está fazendo, fiquem em casa.
como o prefeito de Milão, agora que se arrependeu depois de apoiar movimentos iguaizinhos a esse aí. Se o presidente da República tivesse ido para a televisão e ter falado, fiquem em casa, povo brasileiro, como é que estariam essas pessoas agora? Cobrem dos governos subsídios para que as empresas não fechem, para que os autônomos tenham dinheiro. Neste momento, é a saúde. E os serviços vão ser retomados. Ali na frente, o plano já está sendo montado. A questão é organizar os hospitais para que os hospitais tenham estruturas de atender essas pessoas que vão procurar. Ou você não vai querer atendimento médico caso você ou alguém da sua família precise. Os hospitais de Santa Catarina hoje não dão conta. Não dão conta. Essa que é a verdade. Precisam de insumos, materiais que foram comprados e ainda não chegaram.